Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte aqui diário do Jogo Aberto, trazendo a Renata Fé, o Denilson, repercutindo a classificação do Flamengo na Copa do Brasil, porque eliminou o Bahia, né, em 2 vitórias aí, de 1-0 fora de casa e dentro de casa. E ontem foi um jogo muito bom do Flamengo, né? À medida do possível, conseguiu vencer de 1-0, jogando bem, sem dar oportunidades. E vamos ver eles repercutindo aí toda essa vitória do Flamengo, trazendo detalhes, né, tudo. Você vai saber a partir de agora. Deixamos os créditos para a Band, Jogo Aberto, link na descrição. E pedimos a você aí que se inscreva aqui no nosso canal. Você que nos assiste, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like, para ficar por dentro de todas as novidades diárias sobre o nosso Mengão. Então vamos lá. Vamos agora acompanhar essa repercussão com a Renata e o Denilson. Quem chegou na Copa do Brasil foi o Flamengo, já tinha vencido o Bahia no primeiro jogo fora de casa e agora 1-0, gol do Arrascaeta. Como é importante para esse time, o Flamengo está na semifinal e enfrenta o Corinthians. De inverno carioca, onde de dia os termômetros chegaram a passar dos 41 graus. Flamengo e Bahia fizeram um primeiro tempo morno no Maracanã. A gente tem que se adaptar, tem que jogar, não tem muito o que fazer. A vantagem rubro-negra poderia ter derretido logo no início. Aos 5 minutos, Everton Ribeiro serviu Everaldo, que finalizou na saída de Matheus Cunha para fora. A resposta veio no lance seguinte, com Gerson batendo firme para a defesa de Marcos Felipe. Arrascaeta cruzou e Léo Pereira, por pouco, não se aproveitou da indecisão do goleiro tricolor, que se redimiu após essa cobrança de escanteio, evitando o que seria o gol de Bruno Henrique. O atacante foi o escolhido por Tite para substituir Pedro. Nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Mesmo em vantagem no confronto, o Flamengo voltou pressionando no segundo tempo. Bruno Henrique arriscou de fora da área e Marcos Felipe espalmou, até que aos 8 minutos, BH ganhou na velocidade, invadiu a área e rolou para Arrascaeta marcar. A bola na sacola! Mesmo não estando 100%, o uruguaio voltou a estar em campo depois de quase um mês fora por causa de uma lesão muscular na coxa. Chegou no sábado e o trabalho que o Arrascaeta fez, eu falei, ele não vai para o jogo. Ele simplesmente disse assim, não dá, estou sentindo, não estou sem as mesmas lógicas, não vai. Então, se colocar à disposição, isso é um caráter, é aquele outro aspecto que ele gere quando fecha as cortinas ali dentro, tem. Esse grupo tem. E foi só 1-0 mais uma vez e Flamengo classificado, aumentando a freguesia do Bahia, que foi derrotado pelo rubro-negro nos últimos 10 duelos. E também a de Rogério Ceni, que perdeu todas as 14 partidas que fez contra o ex-clube. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar o jogo. Seria algo tático? Não, eu vou te explicar uma coisa. O Flamengo que eu enfrentei como treinador, eu enfrentei uma vez o Flamengo antes de 2019. O resto é tudo da era 2019 para frente. E o Flamengo se fortaleceu muito nos últimos anos. E algumas vezes a gente não... Como o último jogo, eu acho que os 2 últimos jogos nós tínhamos sido merecedores de vencer o Flamengo. Mas o Flamengo é forte, tem qualidade, tem bom elenco. Eu acho que é uma coincidência jogar muitas vezes melhor do que o Flamengo e não vencer. Eu lembro, com o São Paulo, nós finalizamos 26 vezes contra 7 no Morumbi e perdemos a Copa do Brasil. Pelo 4º ano seguido, o Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil. O adversário da vez será o Corinthians, com os 2 jogos acontecendo nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro. Com certeza vão ser dois jogos com grandes ambientes e 2 grandes times para fazer uma grande semifinal. Jogou muita bola, o Léo Ortiz, eu estava comentando com você, o Luiz Araújo também, além de aparecer para o ataque, como ele volta para recompor, recompõe muito bem a marcação no Flamengo, nem todo mundo tem essa característica, e ontem ele até poupou os jogadores da data FIFA, o Pulgar, o Varela, só apareceram no segundo tempo, e deu um time com, pelo menos,
um padrão para não sofrer diante do Bahia? A primeira chance foi do Bahia com o Everaldo e depois só deu o Flamengo. Acrescento no teu comentário o Luiz Henrique, que tem jogado bem, né? Às vezes ele joga improvisado como um falso 9, às vezes ele cai pelos Bruno lados. Henrique. O Bruno Henrique, perdão. Luiz Henrique é do Botafogo, por isso. Perdão, Bruno Henrique, perdão. Você está pensando em seleção brasileira. Perdão. O Bruno Henrique, né? Fazer Ou torcendo para que ele vá bem contra o Corinthians amanhã. Fazer jus, porque ele tem ganhado as oportunidades, tem aproveitado, as oportunidades dele com o Tite, por causa de tantas lesões que o Flamengo vem vivendo. A gente estava comentando aqui, né, da preocupação do Arrascaeta, mas aparentemente parece que não tem problema nenhum. Era um jogo que o Bahia tinha que fazer o jogo mais perto da perfeição possível, que é jogar contra o Flamengo. O Flamengo, quando está comprometido sem bola, que isso aí é um ponto importante, quando você tem um time de muita qualidade, você precisa ter um comprometimento sem bola, que é o que o Flamengo vem tendo. E aí, quando tem a bola, tem muita criatividade, enfim, tanto no setor defensivo, quando a bola passa ali pelo meio de campo, Arrascaeta, Gerson e tudo mais, aí chega na frente com velocidade de Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Flamengo começa a criar oportunidades. Você ficou surpreso pelo fato do Gabigol ter sido reserva? Não, zero. Não? Zero surpresa. E eu lembro que a gente conversando aqui, Loirão, quando o Pedro se machuca, aí falamos do Flamengo, eu falei, olha que de repente pode jogar o Bruno Henrique como um falso 9, hein? Não sei se vai ser o Gabigol. Falamos aqui, porque o Gabigol durante essa passagem dele com o Tite, ele não vem, enfim, tendo muitas oportunidades para ser titular. E um detalhe, quem fez o gol lá contra o Bahia foi o Bruno Henrique, então é um jogador que funciona muito bem. É um atacante de muita qualidade, ele tem essa movimentação também, não é fixo como o Pedro, por exemplo, mas é um jogador que tem tudo para ser titular. Agora, eu destaco também o Gerson, que não é substituído, que joga o tempo inteiro, comanda as ações do time, como passa por um bom momento, volta da seleção brasileira e ontem é aquela escolha certeira até o final do jogo do Tite. Eu acho, Loirão, dentro de um elenco, alguns treinadores, ou na maioria dos treinadores, sempre tem 1, 2 ou 3 jogadores de confiança, da confiança do treinador. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Gerson acho que está entre o top 3 aí de confiança do Tite. E ontem, por exemplo, ele poderia ter jogado com o Alan, mas joga com o Léo Ortiz, que disse que está cada vez mais adaptado como volante. Bem, jogando bem, participativo. Ele tem já o cacuete da marcação e tem a qualidade técnica para fazer a criação das jogadas. E tem uma outra coisa também, acho que temos que olhar para o lado do Bahia, que é um time bem montado pelo Rogério Ceni, está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, mas que não conseguiu reagir em nenhuma das partidas. Então, Loirão, eu gosto de ver o Bahia jogando. Acho que o Bahia do meio de campo para frente é um time que tem muita criatividade. O Gianluca com o Everton também se movimentam bem. O Cauli ali na frente também ele consegue. Everaldo, enfim, é um time do meio de campo para frente móvel, né? E precisa dessa aproximação. E o Flamengo ontem fez um jogo também muito interessante sem bola. E aí dificultou muito o jogo técnico da equipe do Bahia. Eu estava curiosa para ver como seria, mais uma vez, esse reencontro do Everton Ribeiro, que até fez a jogada desse lance do Everaldo, mas infelizmente o Bahia realmente ele não conseguiu se impor no Maracanã, não conseguiu criar contra-ataques, deixou o Flamengo ditar o ritmo do jogo. Justamente por esse comprometimento do Flamengo sem bola, o Bahia até tentou em alguns momentos ter um pouco mais de posse de bola, criar um pouco mais de dificuldade, mas às vezes também tem uma lentidão nessa criação do Bahia e aí facilita o time que está bem postado em campo. Eu, se fosse o Rogério, já teria voltado no segundo tempo fazendo as substituições. Ele não demorou tanto, mas já entraria com alguma coisa diferente, um fato novo, para tentar surpreender o Flamengo, o que não aconteceu. E o Mengão está na semifinal da Copa do Brasil, hein? 17ª vez, superou o Grêmio, que chegou em 16 semifinais. Então, nesse quesito agora, o Flamengo é o número 1 da Copa do Brasil, chegando em semifinais. Bom! Sem São Paulo e sem também o Bahia... o Flamengo, com 4 títulos, é o time com mais semifinais na história, com 17. O Corinthians tem 3 títulos, o Atlético 2 e o Vasco da Gama 1 título. Galo e Vasco, Corinthians e Flamengo. Então, existem 2 claros favoritos ou não? Em cada uma aí das semifinais? Existem? Você sabe que eu estava pensando sobre isso? O Flamengo foi o único que passou nos confrontos com 6 pontos. O Atlético passou com 4, né? Bom, já sabemos os resultados. Mas o Corinthians mudou, né? O Corinthians tem um astral diferente. Ok, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que o Flamengo é o grande candidato, o grande favorito à conquista. Mas é bem dividido. Esse grande não é gigante, é um grande assim. Tem mais chance de vencer, está mais acostumado, tem um belo elenco, é um time que já está preparado. O Corinthians está se remontando agora. É que se o jogo fosse amanhã, seria muito mais equilibrado.
Dava para falar elas por elas. Amanhã. Só que daqui 3 semanas. E aí, daqui 3 semanas eu não sei qual é o Flamengo, qual é o Corinthians, se esse clima no Corinthians será mantido ou aumentado. Sul-Americana. E aí... Como se talvez o jogo Vasco e Atlético fosse amanhã, essa empolgação do Vasco também equilibraria mais esse confronto. Sim, né? Equilibraria? Claro. Mas a gente não sabe como vai estar daqui a algumas semanas, quando até esse jogo o Atlético vai ter, por exemplo, a Copa Libertadores. O Corinthians depende muito do Campeonato Brasileiro, né? Do desempenho e pontuação de Campeonato Brasileiro. Então, a gente está falando hoje de um time que melhorou, que contratou muito bem, que está num novo momento como equipe mesmo, e de resultados e de apresentações, mas onde ele precisa desempenhar, a gente ainda não tem esse Corinthians. Então, isso pode influenciar. Agora, é interessante a gente pensar que desses 4 semifinalistas, o Atlético e o Flamengo seriam equipes que talvez no início da temporada a gente falaria que eles poderiam chegar à semifinal. Agora, a gente fala de expected goals, expected classificações, pro Vasco e pro Corinthians não tava nessa conta, né? Pro Vasco, então? Chegando numa semifinal, Mari. Agora, é o famoso você tá muito perto. Você tá muito perto de uma decisão. Sim. Que transformaria completamente a sua temporada, né? Completamente. No caso do Vasco, principalmente. Tanto o Vasco e o Corinthians passaram por momentos péssimos, né, de gestão, mas o Vasco teve um entendimento ali do Pedrinho, junto com o Felipe, de organizar a casa com tudo que eles poderiam ali oferecer. Então, nesse quesito gestão, conseguiu um resultado melhor que o do Corinthians, porque até pouco tempo se falava impeachment, né, no caso do Corinthians. Então, a gente ainda não sabe o que pode acontecer. O Vasco ainda conseguiu, com o Pedrinho, ajustar a casa. Para o Vasco seria espetacular. Por isso que acho que quando a gente fica imaginando possíveis decisões, como a Roberta estava falando, é claro que no Rio e em boa parte do país, poxa, existe uma expectativa de uma decisão entre Vasco e Flamengo, pela rivalidade entre os dois. Também entre Atlético e Flamengo, pela rivalidade, porque são 2 times que a gente apontaria como favoritos aos títulos. A rivalidade nacional. Isso. Mas assim, se você pensar uma final entre Vasco e Corinthians, talvez não seja a final mais querida hoje e mais falada, mas, poxa, são 2 times que estavam vivendo caos políticos, que ainda vivem, né? Sim. E que a gente não imaginava e que seria uma decisão que já daria um título a um time que a gente não imaginava. E acho que seriam 2 times que disputariam, assim... É a vida no jogo. Nossa, imagina o que seria uma decisão entre esses 2. E aí, assim, eu preciso destacar que existe uma história recente de acerto do Vasco maior que a história do Corinthians, né? Recente. O Corinthians a gente tem visto que está melhorando, mas o Corinthians é muito uma coisa assim, da arquibancada para dentro do campo. Tá. O campo não está tão certo assim. O campo está melhorando. O Vasco entende as suas limitações, luta por todas as bolas. Eu brinco às vezes, né? Divide com a trave e ganha. A trave sai machucada. O Wolverhampton vai lá e ganha da trave. Se bobear, alguém vai lá e empurra a trave ainda. O Vasco luta em campo. E isso é para Copa? Isso é bem grande. E já vem há algum tempo, né? Desde a mudança do comando e tal. Para quem a Copa do Brasil faria melhor o título? Porque eu digo assim, um título é bom para todo mundo. Mas eu estou pensando no contexto hoje que a gente está falando. Um Flamengo que ainda não confia plenamente no Tite, acho que talvez essa relação de conquistar um título não é garantia, mas eu acho que amenizar, acho que seria... Claro. Você tem uma chancela de algo que foi feito. Para o Galo, que precisa das Copas, porque no Brasileiro não tem garantia, Libertadores a gente sabe como é traiçoeira e é muito mais... Poxa, o Atlético está do lado da chave, tem o Fluminense, que é o atual campeão, e o River Plate. Não tem garantia nenhuma. O Corinthians, eu preciso explicar, dinheiro e título. O Vasco, preciso explicar, dinheiro e título depois de tanto tempo? Eu tenho a tendência de olhar para o Vasco e pensar que para o Vasco seria um prêmio incrível. Porque o Vasco foi muito corajoso de romper com aquele que estava fazendo muito mal a história dele e contaminando o campo e tudo mais. E o Pedrinho e o Felipe, como bem lembrou a Mariana, eles também têm sido muito corajosos na manutenção do trabalho do Paiva. Porque não é fácil, hein, gente? O Paiva está fazendo um belo trabalho, agora não dá nem para pensar. Mas há algum tempo, teve uma sequência de 2 derrotas aí, coisa... Não, e eles... Não tem esse papo de estagiário aqui, não. Vai ficar esse cara aqui, ainda que sem a necessidade do rótulo, né? Então, eu acho que para o Vasco seria um passo
muito importante para um novo ano, 2025 com Libertadores e tal. Eu responderia Vasco, é bom, né? Eu responderia também Vasco, porque os outros ainda podem conquistar outra competição. O Corinthians ainda pode conquistar a Sula. Eu responderia Vasco. E por quê? O Vasco ganhou, 3-1. Já deu. Galera, então a pergunta cancela, não é tão difícil assim. Não, mas porque imagina se for uma final contra o Flamengo. Não, Tem mas aí isso calma, ainda. também não precisa fechar o roteiro inteiro, mas eu digo, Não, mas- eu digo Vasco também, porque desses é o que, em termos até de geração, é o que... é difícil você explicar hoje para um moleque de 15 anos que o Vasco é um gigante. E o torcedor do Vasco sabe disso. É quem tá mais carente, é verdade. Pela história, é óbvio, Verdade. eu não preciso... É só dar internet para o menino, para a menina, falar pesquisa. Claro. Mas de ver... A mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro, a importância de voltar para uma competição. Porque você tem uma geração aí O Atlético viveu isso em 2013. Exato, Durante exato. muito tempo, ninguém Claro. falava que o Atlético ia ser campeão de Tem Libertadores. períodos, né, de cada equipe ali que você tem que pegar uma geração. Eu acho que o Vasco é o que está mais distante de ter esse oiê. É que a avaliação da conquista, ela pode ser dividida entre expectativa e realidade, né? Para Corinthians e para Vasco, vai além da expectativa. Vai muito além do próprio planejamento. Você conquistar um título, né, nessa temporada de Copa do Brasil. Eu falo do Corinthians por todo o contexto de administração mesmo, né? E desempenho em Campeonato Brasileiro. Agora, para mim, eu boto na conta do Atlético. Porque Libertadores seria espetacular, Campeonato Brasileiro já talvez não entrar em pauta, mas para o Atlético também seria importante por conta das últimas temporadas no pós-título de brasileiro ali, E de tudo Copa que do aconteceu, Brasil. de Copa do Brasil. Para o Flamengo, eu fico com a impressão de que seria muito importante a Copa do Brasil, mas a cobrança ela viria tão forte quanto se perdesse a Libertadores. Sim, é. Porque a régua é muito alta, então assim, não serve de consolo, sabe assim? Então eu colocaria no Atlético. A gente tá bem... E ele tá vivo nas 3 ainda. Ainda tem essa questão. Ele conquistou a Copa do Brasil já pelo Grêmio, não é isso? É a conquista que ele tem. E que doideira, né? Porque vai ser exatamente contra o Corinthians, né? Nesse contexto. Mas é isso, pra mim, hoje, por exemplo, o Corinthians queria jogar amanhã, certo? Sim. O Corinthians já faria a semifinal amanhã. O Flamengo, acho que pede sempre umas semaninhas aí pra ir recuperando um, voltando outro. O Galo, eu acho que também ia pedir um tempinho. Deixa o Hulk descansar um pouquinho, ver a situação do Otávio. É muito importante. Que é muito importante. Eu acho que o Vasco, no embalo, joga. E entre esses 4, pensando em título, vamos fazer aí um primeiro, segundo, terceiro e quarto de favoritismo. Favoritismo. Para mim, o Flamengo é o principal favorito. Tá. Mas não é aquele favorito de 80%, sabe? Sim. É um favorito de, sei lá, menos de 50%. Mas o Flamengo é Dividindo favorito entre de os memória muscular ou de também comparando com os adversários? O Flamengo, para mim, é o melhor elenco, tem o principal técnico. Isso em algum momento aparece, né? Quando aparece, ele pode ser decisivo. Bom, aí são os confrontos, o Vasco, pensando nesse confronto entre Vasco e Galo. A campanha, então, a agenda deles até o primeiro confronto da semifinal, então, da... E fora. É que o Galo tem, o confronto contra o Fluminense, né, até lá. Isso define muita coisa na temporada. E aí, pro Flamengo, então, tem o jogo contra o Vasco, aí tem também os jogos da Libertadores, né, contra o Peñarol, tem o Grêmio e o Atlético Paranaense. O Corinthians, já nessa briga contra o rebaixamento, tem o Fortaleza na Sul-Americana. Líder e vice-líder ali. Então, aí pega o Botafogo, Verdade. nessa situação do brasileiro. O Fortaleza, que é vice-líder, mas também na Sul-Americana. Um jogo contra o Atlético Goianiense na mesma faixa, né, de classificação. E um clássico contra o São Paulo, né? A volta e o clássico contra o São Paulo. Clássico contra o São Paulo antes, então, da partida semifinal. Esse jogo ainda pode até acontecer em Brasília. E aí tem você uma não pode questão de poupar, show no porque o Morumbi. Campeonato Brasileiro você precisa de Que acho que é pontos. o Não Bruno pode. Mars. O Corinthians tem um diferencial negativo, que é todo jogo é decisivo. É. Mesmo assim, ok, o Atlético está muito distante do Campeonato Brasileiro, tem que ir para Libertadores. Tá bom, mas se perder um jogo, vai correr feito louco no final do ano. O Corinthians está na zona de rebaixamento. O Corinthians precisa sair dali, rápido. E acho que no ranking das prioridades, eu tô achando que essa Sula vai ficando em último lugar. Pro Corinthians. Pro Corinthians. Vocês não pensam? Vocês não Ele acham? vai interpretando da maneira como se apresenta, né, a competição. Assim, a Copa do Brasil, ela também ficaria um pouco mais afastada por conta do Brasileirão. Sim. Acho que se ele desempenha bem lá um 0-0, Fortaleza, ele vai decidir em casa. Em casa ele dá tudo, independentemente da competição. Então, assim, ele vai conforme as Copas vão se apresentar. E eu acho que a Copa tá muito fresca na nossa mente. Lembra do Hugo nas penalidades na Sul-Americana?
Sim. O caos que foi, a Sul-Americana, competição internacional. Virada contra o Juventude, todo o contexto. Entende? Eu acho que tá muito fresco o Juventude pra gente aqui. E aí a gente fala sobre a Copa do Brasil como uma prioridade, mas o Corinthians na Sul-Americana também foi grande, foi loucura, foi pressão, foi Neoquímica Arena explodindo. Claro. Mas aí eu acho que é muito mais por esse ambiente da volta que a Mari lembrou do que... Porque a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, ela ainda é uma fase anterior contra o Fortaleza. Ganha esse peso, a questão econômica também, né? Acho que a parte da grana... Mas para o Corinthians tem também a questão de ser um torneio internacional. A gente sabe que esse selo para o Corinthians é sempre importante, né? De se firmar assim. Não tem ainda. Bom, a gente vai conversar ainda sobre os jogos de ontem, tá? Separadinhos. Então a gente fala muito sobre Flamengo e Bahia e a gente também fala muito... Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, você vai claramente deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino para ficar por dentro, assim, de todas as novidades, né? Claro. E aí a gente vê essa vitória do Flamengo, a gente vê a mídia aí colocando o Flamengo como possível, né, como favorito a vencer essa Copa do Brasil. Claro que tem adversários difíceis, né, tem adversários que não são fáceis de enfrentar, mas hoje sim o Flamengo tem o melhor elenco, né, ainda, mesmo com muitos desfalques, mas claro que se for levar em consideração o momento do Corinthians, o momento do Galo, que tem também, claro, um elenco muito bom, mas está em péssima fase, né, em fase muito ruim, está se reencontrando e tal. E o Vasco, que é aquela coisa, né? Melhorou muito, mas comparar com o Flamengo também não tem comparação, né? Acho que por incrível que pareça, o mais difícil para o Flamengo seria o Vasco. Eu acho, principalmente na final por ser um clássico, né? Mas ainda assim o Flamengo é sim o time favorito, na minha opinião também, o que não quer dizer que vai vencer, porque nem sempre o favorito vence, às vezes tem um time melhor, né? Ter ali jogadores melhores não quer dizer que isso vai ser ali uma unanimidade em campo. Às vezes isso não acontece, que pode pesar, né? Muitos fatores, né? Pode pesar a força de vontade, pode pesar o dia dos jogadores, o esquema, muita coisa ali pode pesar em jogos, né? Mas como são 2 jogos, eu acho que isso traz uma vantagem melhor para o Flamengo, que tem um elenco melhor. Nesses casos aí tem que levar isso em consideração. Mas o Flamengo agora está na semifinal, vai enfrentar o Corinthians primeiro, né? Que não vai ser tão fácil assim também, porque recentemente o Flamengo foi para Itaquera e perdeu para o Corinthians, todo mundo viu isso lá. O Flamengo era favorito, né? A mídia corintiana estava muito apreensiva, porque era um jogo difícil para o Corinthians, era um jogo importante para o Corinthians, e o Flamengo precisava vencer também. Mas aconteceu e o Flamengo chegar lá, não jogar bem e perder. Então não quer dizer nada. Mas como são 2 jogos, eu acho que isso traz sim uma vantagem boa para o Flamengo. Temos que ver, né, como é que vai ser essa divisão, né? Se o Flamengo primeiro joga em casa ou primeiro joga fora, pro Flamengo é melhor primeiro jogar fora, né? E depois decidir em casa. Creio eu que não só pro Flamengo, mas para qualquer time sempre prefere, né, decidir em casa. Mas tem que ter primeiro ali a questão do sorteio e tal para ver como que vai ser. Mas é isso aí, independente de ser em casa ou fora, decidir em casa ou fora, o Flamengo ainda assim é favorito e aí vai ter que provar isso em campo. Voltando os jogadores, né, porque contra o Corinthians vimos que vários jogadores não jogaram, mas voltando os jogadores realmente titulares do Flamengo, todos estando bem, eu acho que é muito difícil do Corinthians conseguir bater o Flamengo, é muito difícil mesmo, mas não é impossível, ok? Então é isso aí, o Flamengo agora segue, né, para o próximo domingo para enfrentar o Vasco da Gama, clássico 2 milhões, aí mais uma vez. Lembrando que no primeiro turno o Flamengo venceu de 6-0, foi 6-1. O Vasco, né, um verdadeiro chocolate, entrou para a história, né? E o Vasco tá engasgado, o Vasco melhorou muito, tá? Tanto que o Vasco eliminou vários adversários nessa Copa do Brasil. E no Brasileirão vem subindo cada vez mais, porque vem vencendo jogos. Tava muito mal o Vasco, era cotado ali a cair, né, no início do campeonato, mas melhorou muito, né? E isso tá bem claro e evidente. Mas é isso aí, vamos agora estar aguardando. E você pode deixar, claro, a sua opinião nos comentários, o que você achou da partida do Flamengo contra o Bahia, né, o seu palpite para o Clássico 2 milhões no domingo às 6h30 da tarde. E também, claro, o próximo confronto do Flamengo na Copa do Brasil, que é contra o Corinthians. O Flamengo também está engasgado porque perdeu para o Corinthians e ficou um belo clima ali, né? Um clima de rivalidade, teve muita treta ali, jogadores expulsos. Então o Flamengo também está mordido e quer devolver para o Corinthians, né? Quer uma revanche para poder eliminar o Corinthians, porque teve muita zoação, claro, porque o Flamengo perdeu. Mas é isso aí, tamo junto. Se você curtiu, como já disse, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like.
E deixe seu comentário também, que é sempre muito importante. Galera, ficamos por aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.